Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre AGI. Então eu fiz várias anotações aqui, peguei vários vídeos interessantes pra gente ver e analisar a AGI, que é o futuro da inteligência artificial e é o momento que, no meu ver, vai ser o momento que a gente vai ser completamente substituído por uma inteligência artificial. Então eu já separei aqui esse primeiro vídeo aqui pra gente já começar analisando, onde postaram aqui que parece uma AGI dentro de um robô porque os movimentos estão muito clean, estão muito, sei lá, muito realistas. Isso aqui tá acontecendo já, e já criaram esse robô, foi na Boston Dynamics Humanoids Robots Movements, os movimentos dos robôs parecem tão realistas que é uma coisa absurda. Tem até uma parte do vídeo que ele começa a dar um mortal aqui, ele dá uma capoeira. Uma coisa absurda. E daí imagina implantar um ChatGPT, um chip de ChatGPT dentro da cabeça deles. Já existe isso também, mas... olha esses movimentos, sabe? Isso vai ser uma coisa que a gente vai ver cada vez mais comum. Então eu até separei aqui o que é inteligência artificial geral. Então a inteligência artificial geral refere-se à inteligência hipotética de uma máquina de uma máquina que tem capacidade equivalente a de um ser humano de entender ou aprender qualquer tarefa intelectual. Então é um tipo de IA que visa imitar, então essa parte aqui é o famoso imitar as capacidades cognitivas do cérebro humano. Então hoje, gente, a gente não existe isso. A gente pode achar que existe por o ChatGPT responder tudo que a gente pergunta pra ele, sobretudo, não existe ainda isso hoje, porque hoje em dia a inteligência artificial ela depende dos humanos. Então quanto mais dados nós humanos colocarmos dentro dessa inteligência artificial, então quanto mais dados o ChatGPT receber dentro da sua IA, mais inteligente ela vai ficar. Então a gente já pode ver exemplos das pessoas digitalizando todos os dados que existem de forma de papel, então para cada vez a inteligência artificial ficar mais inteligente. Sobretudo o momento que a gente chega aqui é quando a AGI ela vai ser capaz de aprender de forma autônoma e ela não vai mais precisar dos dados inseridos por um humano para ela cada vez ficar mais inteligente. Então esse é o momento de virada de chave que muita gente não tá vendo. Então a gente vai ler que uma IA poderosa está chegando e a gente não está pronto. 3 argumentos para levar mais a sério o progresso em direção à inteligência artificial AGI. Você é otimista ou pessimista? Muitos dos profissionais dizem, muitos especialistas dizem que ela já está entre nós e por outro lado muitos dizem que ela nunca vai existir ou que ela vai chegar só daqui a 10, 20 anos. Sobretudo a gente vai ler esse post aqui e vai sair com uma cabeça totalmente diferente de tudo isso. E do porquê que a gente tem que ter medo ou se preparar com tudo isso que tá vindo aí pra cima de nós. E eu queria deixar claro que no dia de hoje eu vejo que a gente tá numa batalha incessante em busca dessa AGI. Então a gente tá como se fosse na época da Guerra Fria, uma União Soviética contra os Estados Unidos em busca de quem fosse chegar na Lua primeiro. E hoje em dia a gente tá nessa busca, então Estados Unidos e China, por exemplo, a gente tá nessa busca de quem é capaz de chegar na AGI, quem é capaz de atingir esse momento que a inteligência artificial vai ultrapassar o conhecimento humano, só que a gente não tá olhando, a gente só tá querendo chegar o quanto antes, só que a gente não tá olhando pros malefícios que isso vai trazer. A gente não chegou, a gente acha que não tem nem estudos ainda hoje em dia dos malefícios que o ChatGPT já tá trazendo, mas a gente olha nas escolas, todo mundo não precisa mais fazer temas de casa. Ou a inteligência artificial vai fazer tudo pra nós. E esse é o momento da virada de chave que ninguém tá olhando. Então aqui estão algumas coisas que acredito sobre inteligência artificial. Acredito que nos últimos anos os sistemas de IA começaram a superar os humanos em vários domínios. Então ele citou aqui como matemática, codificação e diagnóstico médico. Então a cada vez que a gente vê uma nova atualização do ChatGPT, por exemplo, a gente vê que eles comparam já o ChatGPT com o conhecimento humano. E a maioria das coisas aqui, como ele citou, da codificação, matemática, o ChatGPT já é melhor, já é capaz de fazer melhor do que nós próprios humanos. Só com o conhecimento que ele tem hoje. Então, só para citar alguns, estão melhorando a cada dia. Então, a cada lançamento, eles estão cada vez ficando mais inteligentes. Acredito que muito em breve, em 2026 ou 2027, uma ou mais empresas já alegarão ter criado uma inteligência artificial geral, ou AGI, que geralmente é definida como algo como um sistema de IA com propósito geral que pode realizar quase todas as tarefas cognitivas que um humano pode realizar. Então acredito que quando a AGI for anunciada, haverá debates sobre definições e argumentos sobre como se ela se conta ou não como AGI real, mas isso quase não importará, porque ela já será verdade. Então ele deixa bem claro que não importa se ela vai ser real ou não, ela já vai ser verdade, ela já vai estar entre nós, já vai estar liberada,
e a gente daí sim vai ver o poder que ela vai ser, dela ser capaz de aprender sozinha. Então acredito que na próxima década uma IA poderosa gerará trilhões de dólares em valor econômico e inclinará o equilíbrio do poder político e militar em direções às nações que a controlam. Então aí que vem a famosa Guerra Fria que eu falei entre China e Estados Unidos, e que a maioria dos governos e grandes corporações já veem isso como óbvio, como evidenciado pelas enormes somas de dinheiro que estão gastando para chegar lá primeiro. Então a gente vê pela primeira vez a quantidade enorme de bilhões e bilhões de dólares sendo injetados em empresas como a OpenAI para melhorar cada vez mais as suas inteligências artificiais. Então é isso, sabe? A gente tá vendo os governos dando seu dinheiro federal para uma empresa privada para investir cada vez mais e cada vez mais. São bilhões e bilhões de dólares. Então até eu vi que foi um dos maiores investimentos da história. Então aqui, ó, OpenAI capta 40 bilhões de dólares e fecha maior investimento privado da história da tecnologia. Isso que é o bizarro, sabe? A gente tá caminhando para isso. Então eu acredito que a maioria das pessoas e instituições estão totalmente despreparadas para os sistemas de IA que existem hoje. Muito menos para os mais poderosos. E que não há um plano realista de nenhum governo para mitigar os riscos ou capturar os benefícios desse sistema. E aí que eu falo, gente, que as pessoas que estão no comando hoje, citamos Trump, entre outros governos aí, até no Brasil aqui o Lula, Bolsonaro, todas as pessoas são mais velhas e elas realmente não entendem a capacidade. E se eu olho para pessoas que eu conheço do meu lado, assim, pessoas mais velhas, que eu olho que elas não utilizam o ChatGPT ao seu favor e quando utilizaram perceberam, calma, isso aqui é absurdo. Ela vai roubar meu trabalho, isso aqui é uma coisa absurda. E olha, a gente olha para as pessoas que estão governando as maiores potências mundiais, elas são todas muito idosas, muito velhas, assim eu posso dizer, e elas não têm noção dessa capacidade. Elas só estão competindo porque elas sabem que isso pode dar muito dinheiro pro país deles, mas então competindo porque tem um país contra o outro e quem quer chegar lá primeiro vai ser o bambambam dessa história, mas a gente não olha. Especialistas dizem que isso vai dar muito problema no futuro. E a gente tá lendo por aqui mesmo. Acredito que os céticos convictos de IA, que insistem que o progresso é só ilusão e que descartam IA como uma fantasia delirante, não só estão errados quanto ao mérito, mas estão dando às pessoas uma falsa sensação de segurança. Exatamente, a gente olha, a IA tá fazendo isso aqui, a IA tá fazendo isso aqui, e fica só anunciando, e as pessoas ainda acham que isso aqui tá seguro, e que isso aí não vai acontecer nada no futuro próximo. Mas a gente já vê nas escolas as pessoas bloqueando o celular. Mas como assim? Qualquer tema de casa, eu duvido que tu nunca tenha utilizado o ChatGPT para fazer completamente teu tema de casa. E é nessas pequenas coisas, uma pessoa que tá crescendo com a inteligência artificial ao seu lado, isso aí vai ser cada vez mais comum e vai cada vez diminuir mais o conhecimento humano, até que vai chegar uma nova geração que vai depender 100% da IA e não vai ter mais sentido essa classe existir, essa nova geração existir, porque eles não vão ter tarefas cognitivas nenhuma, porque a IA vai estar fazendo tudo por eles. Então acredito que independentemente se você achar que a IA será ótima ou terrível para a humanidade, e honestamente pode ser muito cedo para dizer, sua chegada levanta importantes questões econômicas, políticas e tecnológicas, para as quais atualmente não temos resposta. Acredito que o momento certo para começar a se preparar para a AGI é agora. Tudo isso pode parecer loucura, mas eu não cheguei a essas visões como um futurista de olhos brilhantes ou um investidor exagerando meu portfólio de IA ou um cara que tomou muitos cogumelos mágicos. Eu cheguei a eles como um jornalista que passou muito tempo falando com engenheiros, construindo sistemas poderosos de IA, investidores, financiandos e pesquisadores estudando seus efeitos. E cheguei a acreditar que o que está acontecendo na IA agora é maior do que a maioria das pessoas entendem. Então, em São Francisco, onde estou baseado, a ideia de AGI não é marginal ou exótica. As pessoas aqui falam sobre sentir a AGI e construir sistemas de IA mais inteligentes que os humanos se tornou o objetivo explícito de algumas das maiores empresas do Vale do Silício. Toda semana encontro engenheiros e empreendedores trabalhando em IA que me dizem que a mudança, grande mudança que abala o mundo, o tipo de transformação que nunca vimos antes, está logo ali na esquina. E já há pessoas conhecidas falando que a AGI já está entre nós. E isso é uma coisa absurda. Eu até peguei aqui uma citação do Anthropic, o CEO da Anthropic: é necessário maior foco e urgência em vários tópicos, dando ritmo em que a tecnologia está progredindo. Tá na hora de a gente começar a ver as primeiras leis. Tem agora a primeira lei que tá chegando pro Brasil,
que está olhando para a inteligência artificial. Então aqui, Senado Federal aprova marco regulatório da inteligência artificial. Então o Senado Federal deu um passo significativo na regulamentação do uso da IA no Brasil, ao aprovar em votação simbólica nesta terça-feira o texto elaborado a partir da proposta. Então aqui a gente já vê um grande passo para o Brasil. Então a primeira lei de regulamentação da IA. Então os países já estão olhando para essa questão de regulamentação. O que costumava ser chamado de prazos curtos, pensando que a IA provavelmente seria construída nessa década, se tornou quase um consenso, disse meio recente Miles Round, um pesquisador independente de políticas de IA que deixou a OpenAI no ano passado. Honestamente, eu entendo a reação. Embora agora tenhamos o sistema de IA contribuindo para avanços vencedores do Prêmio Nobel, embora 400 milhões de pessoas por semana estejam usando o ChatGPT, muita da IA que as pessoas encontram em suas vidas diárias é um incômodo. Eu simpatizo com as pessoas que veem sujeiras de IA espalhadas por todos os seus feeds do Facebook ou interações desajeitadas com o chatbot de atendimento ao cliente. É isso que vai dominar o mundo. Eu também costumava zombar da ideia, mas cheguei a uma conclusão de que eu estava errado. Algumas coisas me persuadiram a levar o progresso da IA mais a sério. O mais desorientador sobre o setor da IA atual é que as pessoas mais próximas da tecnologia, os funcionários e executivos dos principais laboratórios de IA, tendem a ser mais preocupadas com a rapidez do que ela está melhorando. E isso é bem incomum. Então as próprias pessoas que estão melhorando cada vez mais a inteligência artificial estão vendo que essa velocidade não é comum. O que está acontecendo agora é uma coisa que não faz sentido. Mark Zuckerberg não estava testando o Facebook para encontrar evidências de que ele poderia ser usado para criar novas armas biológicas ou realizar ataques cibernéticos atômicos. Então, quando o Mark Zuckerberg estava criando o Facebook, ele não usava isso aí para pensar em criar uma bomba atômica ou criar uma arma biológica. E nos dias de hoje a gente já vê que com o ChatGPT isso já é possível. Mas hoje, as pessoas com as melhores informações sobre o progresso da IA, as pessoas que estão construindo essa IA poderosa, que tem acesso aos sistemas mais avançados do que o público em geral vê, estão nos dizendo que uma grande mudança está próxima. As principais empresas de IA estão se preparando ativamente para a chegada da EGI e estão estudando propriedades potencialmente assustadoras de seus modelos. Como eles são capazes de conspirar e enganar. Então a gente já tem um exemplo de uma IA enganando um próprio pesquisador a respeito de alguma coisa, em antecipação a se tornarem mais capazes e autônomos. Sam Altman, o presidente executivo da OpenAI, escreveu que sistemas começam a apontar para a AGI estão surgindo. E, gente, quando eu falo de AGI, a gente está olhando como os olhos de um consumidor, de quem só utiliza o IA, o ChatGPT a nosso favor. A gente não tem ideia do que está correndo por trás dos panos dentro da OpenAI. E eu tenho certeza que se a gente atingir um método de AGI, se a gente atingir uma AGI, uma inteligência artificial tão poderosa, não vai ser lançada ao público logo quando descobrirem, sabe? Eles vão utilizar, e antes disso, eu acho que tem um grande poder que eles vão entrar em contato com o governo, porque essa mudança, a gente vai tirar milhares de empregos, que vai ser uma coisa que a gente não está preparado ainda, e isso vai gerar uma grande confusão com possível guerra civil. Não é guerra civil o meu modo que eu queria falar, mas uma grande confusão mundial, E agora, o que os humanos vão fazer se uma IA já é capaz de fazer tudo que a gente é capaz de fazer, sabe? E para mim, tão persuasiva quanto a opinião de especialistas é a evidência de que sistemas de IA atuais estão melhorando rapidamente, de maneira que são bastante óbvias para qualquer um que os utilize. Então, antigamente a gente perguntava uma coisa pro ChatGPT e ele já errava. Hoje em dia ele já tá começando a responder certo. E isso são as pequenas coisas que tá fazendo esse modelo cada vez mais inteligente. Então, em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, os principais modelos já tiveram dificuldade com a aritmética básica, falharam frequentemente em problemas de raciocínio complexos e muitas vezes alucinaram ou inventaram fatos inexistentes. Então, se a gente perguntava quem era o presidente do Brasil, ele já não sabia. Então, os chatbots daquela época podiam fazer coisas impressionantes com o estímulo certo, mas você nunca usaria para algo criticamente importante. E os modelos de IA de hoje são muito melhores. Agora, modelos especializados estão obtendo pontuações de nível de medalhistas nas Olimpíadas Internacional de Matemática. E modelos de uso geral ficaram tão bons em resolver problemas complexos que tivemos que criar testes novos e mais difíceis para medir suas capacidades. Alucinações e erros factuais ainda acontecem, mas são mais raros em modelos mais novos. E muitas empresas agora confiam em modelos de IA o suficiente para incorporá-los em funções principais voltadas para o cliente. Então a gente já vê grandes empresas incorporando inteligências artificiais para responder aos seus clientes.
Então a gente tá chegando num nível que não precisa mais contratar alguém, não precisa mais contratar um atendente pra ficar respondendo no WhatsApp. A gente já tá com a capacidade de acreditar e confiar 100% de olhos fechados em uma inteligência artificial que ela vai responder nossos clientes de uma grande empresa para nós. Em IA, modelos maiores treinados usando mais dados e poder de processamento tendem a produzir melhores resultados. E os modelos líderes de hoje são significativamente maiores do que seus precedentes. Então, Jared Friedman, sócio da Y Combinator, uma aceleradora de startups, disse recentemente que 1/4 do atual grupo de startups e aceleradores estava usando IA para escrever quase todo o seu código. Então, um ano atrás, eles teriam construído o seu produto do zero, mas agora 95% é construído por uma inteligência artificial. No espírito da humanidade epistêmica, devo dizer que eu e muitos outros podemos estar errados sobre nossos cronogramas. Talvez o progresso da IA atinja um gargalo que não esperávamos. Uma escassez de energia que impeça as empresas de IA a construir data centers maiores, ou acesso limitado aos chips poderosos usados para treinar os modelos de IA. Talvez arquiteturas e modelos e técnicas de treinamento de hoje não possam nos levar até a AGI e mais avanços sejam necessários. Então é que ele fala que tudo isso é uma previsão que ele está achando sobre o que a gente está indo. Mas mesmo que a AGI chegue uma década depois do que esperado, espero em 2036 em vez de 2026, acredito que devemos começar a nos preparar para ela agora. A maioria dos conselhos que eu vi sobre como as instituições devem se preparar para a AGI se resumem às coisas que deveríamos estar fazendo de qualquer maneira. Modernizar nossa infraestrutura de energia, fortalecer nossa defesa de segurança cibernética, e isso é um outro tópico, a gente já gravei um vídeo sobre isso também, que a área da segurança cibernética vai ser uma das áreas mais visadas para um futuro próximo. Então, acelerar o pipeline de aprovação de medicamentos projetados por IA, escrever regulamentações para evitar os danos mais sérios da IA, ensinar a alfabetização em IA nas escolas e priorizar o desenvolvimento social e emocional, em vez de habilidades técnicas que logo se tornarão obsoletas. Então, isso é o famoso, gente, que a escola de hoje em dia é a mesma de 100 anos atrás. Eu acho que tá na hora da gente dar um grande passo e começar a mudar e começar a se preparar mais, não levando mais coisas simples como a gente tinha aprendido na escola e partisse pra gente aprender coisas mais complexas. Todas essas ideias são sensatas com ou sem AGI. Alguns líderes da tecnologia se preocupam que medos prematuros sobre AGI nos farão regular a IA de forma muito agressiva, mas o governo Trump sinalizou que ele quer acelerar o desenvolvimento da IA, não retardá-lo. E aí que eu falo do famoso que quem tá no governo hoje são pessoas mais velhas e não tem noção quanto especialistas mais novos que foram criados estudando sobre tudo isso e a capacidade disso. E dinheiro suficiente está sendo gasto para criar a próxima geração de modelos de IA, que parece improvável que as principais empresas de IA pisem no freio voluntariamente. Por que eles vão pisar no freio se cada vez mais eles estão injetando cada vez mais dinheiro dentro delas? Sabe, é uma coisa bizarra. Eles acabaram de receber um investimento aqui de 40 bilhões de dólares. Não vai ser agora que uma empresa vai parar voluntariamente. Não quero mais. Isso não vai acontecer. Também não me preocupo com indivíduos se preparando demais para a AGI. Um risco maior, eu acho, é que a maioria das pessoas não vai perceber que a IA poderosa está aqui até que ela esteja bem na cara delas. Exatamente. Isso aqui as pessoas não estão percebendo ainda. Até que chegar um momento que vai começar a diminuir, sei lá, nutricionista. Tu vai lá, pede todo um dado pro ChatGPT, ele vai te mandar de forma grátis. Até que ela vai começar a perder clientes, até que ela vai realmente entender. E daí sim ela vai querer se preparar. Mas isso vai ser tarde demais. Então, eliminando seus empregos, enredando-as em um golpe, prejudicando-as ou a alguém que ama. Isso é mais ou menos o que aconteceu durante a era da mídia social, quando falhamos em reconhecer os riscos das ferramentas como Facebook e Twitter, até que elas estivessem grandes e arraigadas demais para mudar. E é exatamente isso, gente. As mídias sociais hoje estão entreladas. E eu tava até vendo um vídeo ontem, lendo num livro que eu tô lendo, gente. Então, uma recomendação de livro, Geração Ansiosa, que fala exatamente sobre isso. Quando a gente via sobre as mídias sociais sendo criadas, quando as redes sociais sendo implementadas na vida de uma adolescente, a gente não tinha ideia do quão mal isso ia fazer pra ele. E hoje a gente tá vendo o quão mal faz pros adolescentes serem criados com as redes sociais desde cedo. Então é por isso que acredito em levar a possibilidade da AGI a sério.
Agora, mesmo que não saibamos exatamente quando ela chegará ou de que forma ela assumirá, se estivermos em negação ou simplesmente não estivermos prestando atenção, poderemos perder a chance de nos moldar e de moldar essa tecnologia quando ela mais importa. E eu quero que vocês caiam na real, gente. Eu quero que vocês estudem sobre isso, que eu acho que só quem estudar e tá de forma concorrente com ela, não posso dizer aqui de forma concorrente, que eu tô aprendendo na minha cadeira, vai realmente aproveitar de tudo isso. E uma frase que meu professor disse que front-end não vai mais existir. De acordo com ele, não tem mais por que a gente contratar alguém para a área do front-end, sendo que tu bota para um chat GPT da vida, ele já faz todo o código de front-end para ti. Tu manda uma print do site que tu quer copiar, ele vai lá e faz tudo pra ti do zero. E é simplesmente esse ponto que eu quero chegar e quero que vocês abram os olhos disso. Comenta aí o que vocês acham de tudo isso. Recomendação de livro, gente. Quem lê, quem gosta de ler, ou bota um audiobook aí. Geração Ansiosa. Esse é o livro que eu tô lendo no momento que tá abrindo muito meus olhos nessa questão toda aí de tecnologia e tudo isso. Desculpa pela qualidade da câmera também, tô com a webcam aqui do computador, mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês abrirem os olhos, que eu acho que vai ser uma coisa absurda que ninguém tá preparado ainda. Beleza? Obrigadão a todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo, valeu e tchau, fui!